Hoje eu vou falar sobre os alimentos integrais e algumas informações aqui podem deixar você de boca aberta. Você sabia que alimentos integrais podem engordar você muito mais do que o açúcar? Já que é algo que não é falado por aí e vai de encontro direto com o senso comum, eu sei bem que pode ser difícil de se engolir. Porém, temos que lembrar aqui que a maioria da população mundial segue o senso comum. E é justamente por isso que a obesidade mundial não para de aumentar ano após ano. Então vamos lá! Tenha uma mente aberta e vamos juntos mergulhar um pouquinho nessa interessante área, ok? Então vem comigo aprender um pouquinho mais. Agora vamos ver por que os produtos integrais, assim como os pães, as massas, podem colaborar mais para o ganho de gordura corporal do que o açúcar puro. Lembrando que eu não estou aqui dizendo que recomendo o açúcar puro, obviamente, né? Pegue seu jaleco atrás da porta e caminhe comigo por esse caminho bem explorador agora da ciência. O trigo constitui 75% de carboidratos. Estes carboidratos são divididos da seguinte forma: 25% de amilose e 75% de amilopectina. Calma, não precisa memorizar isso. Você tem no corpo uma enzima chamada amilase, a qual é responsável pela digestão desses tipos de carboidratos. No caso da amilase, a digestão começa ainda dentro da boca, passa pelo estômago e uma pequena quantidade acaba passando pelo cólon, onde depois ela será excretada. No caso da amilopectina, que diz respeito a 75% dos carboidratos contidos no trigo, o processo é semelhante. Porém, existem 3 tipos de amilopectina no geral. Vamos ver a diferença rápida aqui entre os 3 tipos existentes, A, B e C, porque isso é muito importante para entendermos o impacto de cada um dos níveis de açúcar no sangue. A insulina. O tipo C está presente nos feijões e não é muito bem digerido pelo corpo. O tipo B está presente, por exemplo, nas bananas, nas batatas. Esse tipo é digerido mais facilmente pelo corpo, porém não é tão eficiente quanto o tipo A. O tipo A, que está presente no trigo, a sua enzima digestiva amilase digere a amilopectina do tipo A muito mais fácil e facilmente. Bom, o que acontece como resultado de rápida e fácil digestão do tipo A é a quantidade de açúcar que será jogada na corrente sanguínea rapidamente. Logo, ao ingerir o trigo, 75% dos carboidratos contidos nele será digerido muito rapidamente. Lembre-se que todos os carboidratos, depois de digeridos, são transformados em glicose, que é o açúcar, e colocados na corrente sanguínea. E isso desperta a ação da insulina, que irá agir diretamente para dar destino a toda essa glicose. O pâncreas então secreta a insulina para que essa glicose toda seja retirada da corrente sanguínea, porque em excesso ela é tóxica. A insulina geralmente faz um ótimo trabalho e o resultado disso é que seus níveis de açúcar no sangue agora estão baixos. Resultado, você irá sentir fome novamente, você irá sentir fome particularmente por alimentos calóricos e densos de carboidratos. Isso fecha o ciclo. Agora, veja o seguinte, sua gordura corporal não é algo que está lá imóvel somente esperando, não. Suas células de gordura são endócrinas, ou seja, elas secretam substâncias para o corpo e uma dessas substâncias é o hormônio adiponectina. Esse hormônio é útil e em condições normais torna o corpo mais sensível à insulina, o que é ótimo para uma saúde perfeita e para um corpo bem mais em forma. O que acontece é que com o acúmulo de gordura visceral na região abdominal, a popular barriga da cerveja, as células de gordura agora começam a secretar menos adiponectina. Isso colabora para que seu corpo se torne menos sensível à insulina, ou seja, mais propenso para armazenar gordura corporal. Você provavelmente já ouviu falar em índice glicêmico. Bom, o índice glicêmico mostra o quanto a digestão de diversos tipos de carboidratos afeta os níveis de açúcar no sangue. Quanto maior o índice glicêmico de um alimento, mais impacto ele tem no aumento dos níveis de açúcar no sangue. Lembre-se, quanto maiores os níveis de açúcar no sangue, maior precisará ser a ação da insulina, o que colabora para um maior armazenamento de gordura. Vou te passar o índice glicêmico de alguns alimentos aqui para você ter uma ideia. O índice glicêmico do pão integral
feito com farinha de trigo integral tem 77 de índice glicêmico. O índice glicêmico do pão branco tem 80, o índice glicêmico do pão sem glúten, 79, o índice glicêmico do açúcar puro, 68. Como você pode ver, a digestão rápida e eficiente dos carboidratos contidos no trigo causa maiores impactos nos níveis de açúcar do sangue do que a digestão do próprio açúcar puro, a sucrose. Tudo isso colabora para justificar a afirmação que o trigo potencialmente colabora mais para o armazenamento de gordura do que o açúcar puro. Entretanto, como você sabe, ganho e perda de gordura não se resume somente a este tipo de coisa. Afinal, caso isso fosse verdade, não precisaríamos ter desafios para aprendizado. Ou seja, é o conjunto de hábitos que você pratica no seu dia a dia, sendo a alimentação, obviamente, um dos mais importantes que irão definir o sucesso ou o fracasso do objetivo do emagrecimento permanente. De qualquer forma, achei que fosse importante você ter conhecimento dessas informações e começar a praticar. Da próxima vez que você ouvir falar que uma alimentação correta se resume numa dieta rica em grãos integrais, lembre-se de considerar o que você aprendeu aqui. Amanhã eu vou abordar sobre o